Muito boa noite a todos que estão presentes. A gente começa gravando hoje, é a quarta terça-feira do mês, e como a gente sempre fala, cada terça-feira é um dia de trabalho. Hoje é o dia do tratamento espiritual. E antes de a gente fazer o trabalho e fazer a apresentação daquele estudo que a gente preparou, a gente vai fazer a nossa oração da leitura. Vamos ver. Boa noite. Ó Senhor bom Deus, pedimos com muito amor, ilumina a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que todos, Pai, possamos sermos instrumentos de boa fé, instrumentos do teu amor, instrumentos da sua cura. Os espíritos, nesse momento, pedimos proteção a toda a casa, a todo o bairro. Ilumina a todos que buscam, através da vida espiritual, o conforto, a cura e o acolhimento. Que assim seja, Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje? Sim. Não pode precisar falar mesmo. Ok? Sim. Só eu mesmo vou falar. E cá estou eu de novo. Bem, nossa casa chama-se simplesmente Amor. E não é à toa isso. Foi o nome que foi enviado por nós, nos foi comunicado que deveria ser assim, porque ela traduz, esse nome traduz exatamente o propósito desse espaço, em que a gente se coloca como instrumento, como disse o Deus na oração, para que a gente possa ser instrumento do plano mais alto, no sentido de auxílio. Na verdade, o primeiro auxiliado é a gente mesmo, né? E, na sequência, claro, todos os outros que aqui passam. Então, nós sabemos que aqui na casa, todos aqui já estamos sendo cuidados a partir do momento que entramos. Todos aqueles que entram em sintonia conosco, mesmo que não estejam aqui presentes fisicamente, também estão sendo cuidados, porque o plano espiritual não tem distância, né? Mas a gente sabe que a gente fala da palavra egrégora. O que é egrégora? É um conjunto de energias que nos envolvem. E de que é feita essa egrégora? Essa egrégora é feita da energia de todos nós, que todos somos energia. Então, na medida em que a gente chega aqui e se dispõe a passar alguns momentos, não chegam nem a ser muitas horas, para que a gente possa receber um passe, receber um tratamento, a gente também pode estar ciente de que a gente não só está recebendo, como a gente também está doando, porque há sempre uma troca, né? A gente já, em vários estudos apresentados, a gente já falou sobre o passe. O que é o passe? O passe, na verdade, é uma interação, não só da energia do passista, daquele que se dispõe a ser um canal do plano mais alto, mas não é só um canal, a energia dele também está sendo passada e está entrando em consonância com a energia de cada um. Esse centro, então, ele se propõe nesse sentido, a ser um centro em que a gente se coloca como instrumento e a gente também se coloca como aprendiz. E é muito importante a gente sempre pensar nisso, que a gente está aprendendo o tempo inteiro. E nesse sentido de a gente aprender, porque a gente, inclusive aqui, nós não chamamos aqueles amigos que, né, popularmente já ficaram conhecidos como obsessores, nós chamamos de nossos irmãos, amigos, perdidos na ignorância, porque é disso que se trata.
é o desconhecimento, a ignorância no sentido exato dela, a falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente se abre para o conhecimento, significa que a gente está jogando luz sobre uma determinada coisa, sobre um determinado assunto. E o assunto que eu vim falar um pouquinho hoje, obviamente a gente não se propõe a ser nenhum especialista, mas a gente estuda um pouquinho e vai trazer. O que me moveu? Você sabe que nós estamos em setembro e existe, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro, que foi instituído pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E com base nesse dia que foi instituído pela OMS, isso foi em 2003, e em 2015, no Brasil, por iniciativa de algumas instituições, 3 instituições basicamente, o CVV, Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e o Instituto de Psiquiatria, Associação Brasileira de Psiquiatria, se reuniram e propuseram a criação do Setembro Amarelo, né? Mas com um propósito. O que seria esse propósito? O propósito de o Setembro Amarelo ser espaços para que as pessoas se reunissem, para que houvessem estudos, para que houvessem trabalhos, para que houvessem pesquisas, para que houvesse um movimento em que esse assunto fosse mais explícito e que houvesse mais informação. E aí a gente vai pensar no seguinte, bom, antes disso, só para dar uma informação, sempre também é bom. Vocês sabem como é que surgiu o porquê do amarelo? Por que Setembro Amarelo? Ou por que o dia ficou sendo a cor ficou sendo amarela? Em 94, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos se matou num Mustang amarelo que ele mesmo tinha pintado. Suicidou-se. E aí, família, amigos, em todo aquele movimento de funeral e tudo mais, eles começaram a fazer, bem resumidamente, tá, gente? Claro que isso teve muito mais. Eles se organizaram, fizeram um movimento, de modo que no funeral e em todas as, né, a gente fala, as exéquias se faz após uma morte, eles começaram a utilizar umas fitas amarelas e nessas fitas estava escrito se precisar dessa ajuda. E esse movimento foi se intensificando de tal forma, porque foram vendo que havia alguns sinais que o rapaz tinha dado, que outras pessoas, né, às vezes estão passando por situações difíceis e se sentem sem possibilidade de pedir ajuda, de achar que tem alguém que possa ajudar. E a ideia é nesse sentido, de que a pessoa, identificando, ou alguém do lado, a gente propor uma ajuda, ou quem estiver passando por uma determinada situação, pedir ajuda. E também não é à toa que neste ano de 2024, a frase do Setembro Amarelo é: se precisar dessa ajuda. Esse é o lema da campanha deste ano. É o mesmo da fitinha amarela que tinha lá. Então, o amarelo ficou por causa disso. E a gente vai falando sobre essa importância de as pessoas trazerem um olhar para esse assunto. Por quê? Porque normalmente é tabu. E o que é tabu? Na verdade, tabu é isso, uma proibição de você não poder falar sobre um determinado assunto, por variadas razões, culturais, enfim, variadas todas, e aí o assunto se transforma num tabu. O suicídio foi ficando um tabu. As pessoas, claro, imagina, um familiar, um parente, um filho, um sobrinho, um irmão, comete suicídio. Que dor, né? Eu posso falar. Então, assim, é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ir trazendo luz para esse assunto. Como que a gente traz luz? Fazendo um estudo disso. E, geralmente, as pessoas falam, às vezes, até comentam do assunto, às vezes falam de uma forma mais rasa. Quantas vezes a gente escuta falar, imagina, culpa de alguém ter se suicidado é da família que não prestou atenção.
é muito mais complexo. Existe uma ciência, que não existia essa palavra no português, veio do inglês, a suicidologia. O que é a suicidologia? É o estudo de comportamentos, de causas, de possibilidades em relação não só àqueles que se suicidaram, como é que aconteceu isso, um estudo sobre isso, como era o comportamento antes, como muitas vezes é o caso de pessoas que tentam o suicídio, né? E se autoflagelam e aí sobrevivem. E aí como é que se lida com isso? Também é muito grave e muito importante. Foi feito um estudo há muito tempo em relação a noticiar um suicídio. A questão não é noticiar o fato em si. A questão é falar como se deu, por qual meio a pessoa se matou. E isso por quê? Porque, há muitos anos atrás, existe um caso que eu não tenho, não ocorreu agora, então eu não tenho o nome. Houve um caso de um jovem, no século XIX ainda, em que ele se desiludiu amorosamente, e naquele tempo de morrer de amores, não sei o que, se matou. E aí, na sequência, começou a haver uma série de outros suicídios de jovens também. E aí, alguns estudiosos se debruçaram sobre isso e verificaram que esses jovens que tinham se matado, eles estavam se matando da mesma forma que aquele rapaz tinha se matado. Porque foi divulgado exatamente o que ele fez. E o motivo que o levou, uma desilusão amorosa. Então, começou a ficar, teve uma desilusão amorosa, então vai se dar, né? Enfim, o que a gente precisa é trazer à luz o que é o suicídio. As causas são muito complexas. Não dá para a gente elencar todas e dizer, uma pessoa se mata por isso e por isso. Não dá. Há alguns indícios, por isso a suicidologia, né? Então, existem muitos fatores que levam uma pessoa a tirar a própria vida, a exterminar essa existência terrena. E por que a gente fala isso num centro espírita? Poxa, mas que lugar melhor que centro espírita não poderia haver? Porque a gente sabe, se nós somos espíritas, nós sabemos que um dos princípios fundamentais é de que nós, como espíritos, somos eternos. Né? O que interessa? Interessa a matéria. Né? E ainda quando a gente tem uma perda, a gente chama de perda, é popular, é comum, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu... Sim, perdeu no âmbito desse plano material. Mas se a gente é espírita, a gente sabe que nós nos separamos, que perdeu o contato, perdeu o toque, né? E que isso dói terrivelmente. Ainda mais quando é um jovem, quem falou que foi o Fabrício Capinejar, que disse assim, um pai e uma mãe que perdem um filho, ele não perde. O filho vai sempre existir para ele. Por quê? Porque a ideia ele podia estar estudando agora, podia ter feito tantos anos agora, poderia ter entrado na faculdade agora. Quem sabe tinha um emprego. Quem sabe eu teria neto. Né? Enfim, a gente sabe que a dor é terrível. É um luto muito doloroso. Porém, o que nos traz um certo conforto, vamos dizer assim, algo que nos faz não perder de vista a centralidade de nós mesmos como seres humanos, é saber que isso é algo temporário. Essa separação é temporária, né? E que é um luto a ser vivido, a ser elaborado, e, se possível, inclusive com ajuda profissional. É importantíssimo a ajuda nesse sentido. Então, se alguém da família, amigo, mesmo que às vezes não é, de repente não é um amigo, alguém que a gente, uma figura pública, que a gente vai falar, que morreu por suicídio, isso mexe com a gente. Por que mexe? Porque fala da nossa própria humanidade, fala das nossas próprias possibilidades. Porque, eventualmente, todos nós
e isso é normal, porque nós não viemos na Terra a passeio, nós passamos por situações muito difíceis na vida, todos nós passamos. Situações graves, situações de dor. E o que faz com que a gente prossiga? O que faz com que a gente siga em frente, apesar da dor, que às vezes é quase insuportável? É a gente se manter firme na fé, na crença, que a fé é mais que crença, é na certeza que isso é uma separação temporária. E que a gente pode chorar, pode, sabe, gritar, enfim, a gente pode sim elaborar o... Mas o que não dá é entrar no desespero e fazer a mesma coisa. Porque a gente sabe que se o Espírito é eterno, o corte da vida física tira a vida do Espírito. Portanto, o que a gente tem de toda a literatura que a gente tem espírita, de experiências que já passaram, é, de repente a pessoa morre, e não nem só é por suicídio. Quando morre, ela nunca se voltou para a espiritualidade, ela está ali. Quer dizer que eu morri? Eu estou vivo. Está ali. E cada um de nós vai passar por isso. Se a gente já começa a se preparar aqui agora para esse momento, vai ser fácil? Não sei, porque eu também não me lembro da outra vez que eu desencanei. Mas eu entendo que se a gente já tem esse tipo de conhecimento, acho que fica mais fácil a gente assimilar, né? Uma outra forma de vida. Mas em relação ao suicídio, essa questão do tabu, é preciso que a gente jogue luz sobre ele. Jogue luz para quê? Para que a gente possa auxiliar, muitas vezes auxiliar algumas pessoas próximas, para que a gente possa nos auxiliar se a gente passar por alguma experiência semelhante. É importante que a gente possa indicar, verificar alguns sinais nas pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas às vezes dão sinais, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no mês de setembro a gente traz esse assunto com que propósito? O fundamental. O propósito do Setembro Amarelo é para que a gente valorize a vida. Porque se o suicídio é a negação dessa vida, então o Setembro Amarelo vem para a gente fazer o contrário. Esse é o propósito fundamental. Que a gente valorize essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? E quantas vezes a gente já não leu, já não soube de pessoas que a gente vão no plano astral, seja por qualquer tipo que tenha sido o meio pela qual ela desencarnou, e olha, puxa vida, deixei de fazer tal coisa. Nossa, devia ter. Não tem a música que fala, que é baseada inclusive no poema do Victor Hugo? Devia ter amado mais, devia ter feito isso mais. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está trazendo a oportunidade de olhar para o nosso momento presente. E ainda que cada um de nós, em algum momento, em alguma circunstância, aqui, agora, que seja, esteja passando por uma situação muito difícil, que a gente olhe para isso e pense, primeiro, a frase que tinha no quarto do Chico Xavier. Isso também vai passar, vai passar. E que a gente não dê o mesmo passeio. Aqui é uma questão de a gente passar por situações de testes. Como eu disse antes, se a gente está numa escola, e isso aqui é uma das séries, para a gente passar para uma série seguinte, o que a gente precisa fazer? Prova, teste, para verificar se houve aprendizagem, né? Os nomes vão mudando, aí as pessoas, não, lá, na minha época, né, que eu já sou idosa, idosa. Prova, era prova. Prova final, prova bimestral, prova, tá, prova. Aí depois começaram a fazer um teste. É só um teste. Aí daqui a pouco começa a falar, não, mas aqui é uma verificação. Os nomes mudam, na verdade é a mesma coisa. É uma verificação mesmo da aprendizagem. Cada teste que a gente passa é uma verificação, né? Cada prova, cada situação difícil é uma prova. E aí a gente verifica se a gente realmente se capacitou para passar por aquilo. Será que a gente aprendeu? Não é que a gente já aprendeu e não vai sentir dor, não vai sentir, nossa, entrar em aflição, angústia. Normal, todo mundo entra, muito direto. Porém, o que a gente não pode é entrar no desespero.
É entrar na situação de se sentir sem saída. É entrar na ideia de suicídio, na ideação suicida. De achar que aquele sofrimento é tal que se eu tirar esta vida, vai parar. Vida. Não vai, né? Vai continuar porque a gente continua. E, então, esse era um dos pontos que eu queria trazer. Já passei por vários aqui. E a gente também pode levantar a ideia de que quanto mais informação a gente tem, a gente pode auxiliar as pessoas. Por quê? Porque a informação pode salvar vidas. E aqui, no sentido da prevenção, que é o que a gente coloca, né? A gente sabe que o Setembro Amarelo vem trazer, que é prevenção ao suicídio. Como seria essa prevenção? O que a gente pode fazer? A gente pode começar a prestar atenção no nosso redor. Se a gente tem contato especialmente com jovens, é importante que a gente preste atenção nas atitudes. De repente, os jovens estão muito isolados, e não mais agora, com tela. Computador, laptop, claro que seja. Isola. De repente, quantas vezes a gente vê o amiguinho está conversando com o outro, mas estão conversando pelo WhatsApp do lado, né? E cadê a interação? Cadê o olho no olho? A gente precisa ter cuidado. Quando está muito isolado no quarto, é necessária a atenção de pai, de cuidador, de amigos, de vô, de tio e de amigos mesmo, que a gente precisa saber. Então, prevenção, tem a história de que prevenir é melhor que remediar. A prevenção é extremamente importante. E isso enfatiza o Setembro Amarelo, que a gente previne. Nós sabemos que tem aumentado e muito o número de suicídios entre jovens. E cada vez mais está tendo uma diminuição na faixa etária. É muito grave. O que está acontecendo? Desesperança? Não sabemos. Existem, sim, muitas das hipóteses de causa, né? O importante é sempre a gente ter atenção e buscar algum tipo de auxílio, de recurso. Podendo correr atrás de ajuda profissional, claro. Vocês sabiam que o CVV, Centro de Valorização da Vida, além do atendimento pelo 188, eles também atendem por chat, por e-mail? E em alguns lugares, acho que é uma questão só da gente pesquisar, tem alguns lugares que atendem, inclusive, pessoalmente. Eu não sabia que atendia pessoalmente. Não sei vocês, mas eu não sabia. Vocês sabiam? Não? Eu até fui pesquisar de novo, não, tá. Aí, assim, pessoalmente, em alguns lugares. Lógico, né? Não tem uma quantidade grande. Mas um voluntário do CVV, que é um serviço voluntário, ele está ali para quê? Para fazer uma escuta atenciosa para aquele que liga para ele. E é um trabalho fantástico de atenção, né? O André Figueiro, que é esse jornalista, vocês conhecem da Globo News, ele é espírita, ele divulga isso, ele faz muitas palestras, ele é bastante espírita, ele é ambientalista, ele é professor, ele é escritor. Então, uma série de coisas. Vocês conhecem um programa que ele faz desde a pandemia, Papo das 9? Durante 3 anos foi diário. Todo dia, das 9 às 10 da manhã, 1 hora. Transmissão pelo YouTube e pelo Instagram. Depois, começou a voltar, né, os chamados presenciais. Aí, ele já passou a ser quartas, sextas e domingos. As quartas e sextas, ele tem um esquema de trabalho que basicamente ele abre uma mensagem, ele abre, sabe aqueles minutos de sabedoria, colocados sobre pastorio? Ele abre e fala, vou abrir um livrinho. Ele pede auxílio ao plano espiritual e faça com que ele abra aleatoriamente a mensagem mais adequada para o dia. E de improviso, ele faz uma interpretação daquilo. E aí, na sequência, ele faz uma recomendação de livro. Em seguida, ele faz uma recomendação de uma instituição, uma causa, algo que as pessoas poderiam doar. E depois ele comenta alguma coisa do nosso noticiário, do que está acontecendo no Brasil e no mundo.
E na segunda meia hora ele responde perguntas. E as pessoas perguntam as mais variadas coisas. Mas ele enfatiza sempre que a visão dele é a visão de um espírito. Então, tanto que no domingo, ele faz sempre a apresentação de um estudo, no domingo não tem interação, perguntas, mas ele faz a apresentação de um estudo. E nesse estudo é sempre sobre a ótica espírita. Um dos livros que ele escreveu, que eu recomendo, mencionei isso na semana passada, Viver a Melhor Opção. Ele recebeu, numa sessão espírita, a orientação de que, por um mentor, que ele deveria se dedicar a esse estudo, e foi o que ele passou a fazer. Então, ele foi para fazer pesquisa, um bom jornalista, né? Um bom jornalista não fala nada na cabeça, um bom jornalista não fala. Vai procurar fontes, fez todo um trabalho de pesquisas. Basicamente, 80, 90% do livro não é espírita, não tem a ver com espiritismo. Só o último capítulo, ele traz o suicídio na visão espírita. Então, é muito interessante. Então, recomendo, se alguém sentir curiosidade, é esse, Viver a Melhor Opção. Um outro livro dele também, que foi antes do Viver a Melhor Opção, chama-se A Força do Um. Por que essa força do Um? Qual é o propósito disso aqui? Porque a gente sempre pensa, e isso eu estou correlacionando com o tema de hoje do suicídio, porque eu disse, o que a gente pode fazer? A gente pode auxiliar, a gente pode dar atenção, e aí alguém pode pensar, sou eu sou uma, né? O que eu posso fazer? A pessoa já está lá, toda enrolada nas questões dela. Só um. Mas é um que soma com outro, e é assim que é a nossa sociedade. Então, que a gente nunca menospreze o valor de cada um de nós. Tá? Enfim, tinha mais coisas para poder falar, mas o tempo vai passando. Talvez, então, a gente possa até retomar esse assunto. Semana que vem já é outubro, mas não tem importância, vai ser no primeiro dia de outubro. Aliás, semana que vem é o primeiro. Tá bom. Bem, só para a gente encerrar, é o seguinte. No livro O Céu e o Inferno, que Allan Kardec escreveu, a partir, obviamente, de instruções dos espíritos, eu tirei uma frase que diz assim, olha, em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Então, eu entendo que a gente pode sempre pensar nisso. Um detalhe super importante. Quando a gente fala que o suicídio não é aceitável sob nenhum aspecto, que a gente não vale, como é que é a palavra? A gente não vai estigmatizar o suicida. O suicídio é uma infração à lei divina, que nos deu essa oportunidade de termos essa experiência guerreira. Mas o suicida não pode ser estigmatizado, porque ninguém sabe o que o levou. Podem ter muitas razões. Porque pode ter havido consumo de drogas lícitas. Bebida é droga lícita. Muita gente fala, eu não vejo, não me meto com droga. Caramba, é droga. Só que é lícita, não é lícitas e ilícitas, sob o efeito de drogas. Pode haver a questão da pessoa estar passando por uma doença que é terrivelmente dolorosa. De repente a pessoa passou por uma situação, uma desilusão, seja qual for, e ela não enxerga a solução. Ela acha que nada mais na vida tem sentido. Então nós não sabemos as razões que movem cada uma das pessoas que cometem este ato. Então que a gente nunca pense em condenar. A gente
deve, sim, orar muito. Porque essa pessoa, justamente porque ela chegou nessa atitude, é porque ela estava numa completa cegueira do que seria a melhor opção. Como diz o título, viver é a melhor opção. Então, ela tomou essa atitude. Ela vai ser responsável por isso? Vai. Agora, também dizer que todo suicida vai para o vale dos suicidas e vai passar por sofrimento e vai. Gente, nós não podemos nivelar as coisas, nós não podemos nunca generalizar, muito menos em caso de suicídio. Porque só Deus e os espíritos que veem muito mais que nós é que sabem qual é o verdadeiro sentido. Então, cada pessoa, vai ser desculpado, Deus vai pegar leve com ele? Não sabemos, porque a cada um segundo as suas obras. Vai estar isso no Evangelho Jesus ensinou, né? Enfim, as sugestões de livros, Viver a Melhor Opção, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno olha só, um resuminho que eu trouxe aqui para estimular que a gente leia. Coloca ao alcance de todas as pessoas um conhecimento do mecanismo das leis de Deus, pelo qual se processa a sua justiça, em perfeita concordância com o ensino evangélico, princípio evangélico. A cada um será dado segundo suas obras. A força do um, conforme eu já tinha falado, e tem um outro, Suicídio e suas consequências. O suicida no mundo espiritual e ao reencarnar. O autor é Gerson Simões Monteiro. É um livro de ensinamentos e reflexões que apresenta relatos de suicidas extraídos das obras de Allan Kardec, Chico Xavier, Ivone Pereira, entre outros, e diz como resistir às tentativas, às ideias de suicídio, suas consequências no mundo espiritual e muitas outras questões, inclusive uma prece sugerida por Allan Kardec. Tem um outro médico, que ele é psiquiatra da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, chamado Dr. Jair Rodrigues de Paula, escreveu Depressão, uma visão médico-espírita. É uma outra coisa que não é para falar e acabei falando sobre isso. As pessoas falam sempre sobre depressão e acontece o seguinte, nem sempre o depressivo vai entrar na questão do suicídio, tá? Até porque a gente precisa ter muito cuidado. Hoje em dia está muito comum falar assim, fulano está com depressão. Depressão é uma doença que precisa ter a análise e o diagnóstico correto do profissional qualificado e não a pessoa entrar num serviço de busca da internet, ver os sintomas, eu estou com depressão. Aí eu preciso de um remédio X. Então, a gente vai trabalhando mais, cada vez mais, sempre isso que a gente enfatiza muito aqui. A gente enfatiza muito a gente buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, buscar acessar a nossa consciência. A gente tem ferramentas para isso e a gente tem auxílio e suporte para isso. Por isso a gente frequenta o Centro Espírita. Aqui é uma casa séria e que se eventualmente alguém tiver com problema sério, também pode nos procurar, tá? E é isso que a gente tinha para contribuir hoje. Dizendo. Só para lembrar, eu me lembrei de 2 atendimentos, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que muitas vezes o que a gente conhece como amigos perdidos em ignorância, que são os obsessores, uma das formas de obsessão é querer fazer com que você pense, será que eu estou querendo continuar vivendo? Então, uma das questões é pensar se eventualmente, tanto quando a gente está sem força de vontade para fazer isso, você quer muito uma coisa, de repente parece que está trancando. Será que não é alguém querendo te encher o saco? Então, assim, se você sente falta de vontade, você percebe que você se preparou para uma coisa e de repente está recuando, não custa nada fazer um Pai Nosso, fazer uma Ave Maria, só para respirar um pouco e evitar esse tipo de pensamento intrusivo, digamos assim. E se você se acostuma, daqui a um pouco você acha que é você, e não é. E em relação também a essa questão de não saber o que vai acontecer depois do suicídio, o que eu percebo aqui é, muitas vezes, se a pessoa acabou falecendo com uma overdose,
ela continua na noia depois que passa para o outro lado e é mais difícil o resgate. Assim como se a pessoa de repente cometeu, já teve um caso até agora que eu atendi que era um cara ateu, um senhor ateu, achou que já estava velho e acabou tomando remédio. Quando a gente atendeu, eu disse, mas como assim? Não acabou tudo? Quer dizer que eu vou continuar bebendo? E aí, a primeira coisa que ele falou, mas que idiotice que eu fiz. E aí ele falou, e agora? Não, agora o senhor precisa seguir e receber o atendimento. Quer dizer, esse foi um que com certeza não passou nenhum tipo de provação, mas ele vai ter que lidar com essa situação de que ele achou que ia acabar, porque estava sem graça a vida, e de repente ele ia passar. Mas geralmente quando a gente atende aqui, são pessoas que, assim, não teve um que não falasse, nossa, se eu pudesse voltar atrás eu não faria. Então, nesse sentido, acho que vai, sim, sempre pedir ajuda, mas é bom, às vezes, ter esses relatos do lado de lá, quando a gente consegue conversar para ver que não é algo natural. Se eventualmente passar na cabeça de alguém, peça ajuda e considere que pode estar vindo a intromissão de alguém que, por algum motivo, estaria querendo te prejudicar. Era só isso. Se você quer dar um tempo, uma coisinha. Já estou terminando. Queria terminar, pode falar. Pessoal, é rápido, tá? De toda a Hoje, por informação, coincidência, a gente tem que ver já. a informação que eu tenho é a seguinte, eu já tive há algum tempo, é a seguinte, e foi que eu não me lembro exatamente de onde veio, mas ela é segura, tá? Memória de um suicídio. Então, memória de um suicídio. A telefônica aí. Isso. Então, o seguinte, lá ela deixa muito claro que esse espaço onde ficam os suicidas, né, esse lugar onde todas as almas são encaminhadas, elas Nem todas vão fazer. acabam sendo atraídas, de alguma forma acaba, depois de um certo tempo, mesmo que acabem ficando perdidas, mas são sim acolhidas ali, eles estão sob a égide, sob os cuidados diretos de Maria. Maria atua ali diretamente, é dela a responsabilidade. Então, ela cuida de cada caso. Necessariamente passa por ela todo o tratamento, todos os cuidados, porque no fundo da história, de dessa situação, há sempre o amor dela, por exemplo, esse amor que é além de qualquer limite, né, incondicional, em que ela busca muito antes essas dores que levaram, que vêm de vidas e vidas que levaram aquele ser humano a chegar ao ponto em que chegou. Então, lá há sempre o amor dela em todas as circunstâncias. Por isso que ela pediu para si a responsabilidade direta desse local, dessas pessoas que passam por esse processo. Era só isso. Obrigada, Maria Clara. Sempre é boa a contribuição, né, gente? Bom, só para lembrar, para a gente encerrar, só para lembrar, nós aqui no centro fazemos uma campanha para a gente diminuir cada vez mais o uso de papéis plásticos. Então, na medida do possível, cada vez que vocês vierem, traga um recipiente com água. Inclusive, a gente sabe que os nossos amigos espirituais vão fluidificar essa água. Aí você leva durante a semana. Você sabe, você vai tomar um copo d'água? Eu faço assim, vai tomar um copo d'água? Enche o mar, coloca um pouquinho na garrafinha. Aí depois também completa a garrafinha. Por quê? Porque a fluidificação continua ativa. Então, essa é uma sugestão da gente. Para quem não trouxe hoje ainda, depois pega que a gente tem aqui. Mas agora, nesse momento, para a gente encerrar, inclusive, eu vou propor uma coisa para vocês. Que é o seguinte, a gente muitas vezes, é bem comum, eu entendo isso, a gente passa por situações em que a gente se sente muito angustiado. De repente, o peito da gente está apertado e às vezes a gente até fica com dificuldade de respirar. Então, tem um exercíciozinho simples que eu vou propor para a gente fazer agora. E, na sequência, a gente já faz a oração para a gente encerrar. E a gente sabe que também, neste momento, o plano espiritual está purificando a nossa água, nos abençoando. Tá? Até a próxima terça-feira. Então, eu vou pedir... Deixa só isso. Pode falar.
Apaga a grande. Isso. Eu pedi para que cada um feche os olhos, concentre um pouquinho, busque levar seu pensamento a alguém ou alguma coisa, algum objetivo, alguma pessoa. Uma pessoa que você ame muito. Pode ser você mesmo. Tá? Então, pense nessa pessoa e você vai inspirar devagarinho pelo nariz, entrando este ar, e você vai visualizar essa pessoa e você vai deixar esse ar entrar bem devagarinho e esse ar vai fazer um barulhinho e você vai prestar atenção neste barulhinho. Aí você só inspira e depois você solta devagarinho pela boca, vem fazendo um barulhinho pequeno. E você vai prestar atenção totalmente nesse barulhinho. Veja que você deve estar com a presença alerta para este barulhinho. Na mente, na visão, uma imagem de uma pessoa querida. E na sua respiração estará toda a sua atenção. Vamos fazer junto 5 vezes só. E esse exercício nós recomendamos a cada vez que você se sentir angustiado. Pode fazer mais vezes, muitas vezes quando serão necessárias. Vamos inspirar devagarinho. Inspira. Inspira. Solta devagarinho. Sente que esse ar entra em você e te faz paz. Inspira. Solta devagarinho. E pela última vez hoje. Inspira. Solta devagarinho. Divina Mãe Maria, envolva a todos nós com o vosso nome sagrado. Abençoa os nossos companheiros, abençoa cada um dos nossos trabalhos, abençoa cada um dos nossos passos. Envolva com amor todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Envolva com o seu amor todos aqueles que são aflitos, todos aqueles que pensam que esta vida física não tem mais sentido. Que o vosso amor chegue no coração e abrande o coração de cada um dessas pessoas. E nós também agradecemos, Mãe Maria, por toda a vossa proteção, por todos os livros que a Senhora nos concedeu. Pedimos as vossas bênçãos até a semana que vem. Gratidão, Mãe Maria, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, todos que estão participando, uma boa noite, até a terça-feira que vem. Você pode pegar um pouquinho, a gente encerra e agradece.